Eu queria só entrar num assunto bem específico agora, e porque pode parecer muito simples, mas isso ainda é uma questão que nós encontramos com uma certa frequência nas redes. Dr. Hoff, ah, quem são as pessoas que podem requerer entrar com um processo para o reconhecimento de cidadania italiana e quais são os documentos básicos para que isso seja possível? Olha, basicamente, a grosso modo, a pessoa que tem uma ascendência italiana, né? Agora, lógico, ela vai ter que demonstrar que não houve uma quebra da transmissão, existem outros pressupostos, que o italiano estava vivo no momento da criação do reino da Itália, da anexação de algum local, enfim, existem alguns filtros que a pessoa precisa passar. O segundo passo é basicamente a juntada das certidões de registro civil para formar essa cadeia de continuidade, né, de uniformidade, de anterioridade. É a demonstração de que ele não se naturalizou, né, de que a pessoa ela morreu ali na posse do status civitatis, né, italiano. Então, é basicamente isso. Agora, é evidente que aí cada caso precisa ser visto, né, porque às vezes tem uma quebra na transmissão, tem a questão da declaração por terceiros, que aí talvez possa ser remediada pelo processo judicial, através de um outro meio de prova, tal. Mas, assim, a grosso modo, são as certidões de nascimento, casamento, o óbito, né, que o pessoal junta, em alguns casos precisa, mas o óbito acaba sendo, acho que praticamente virou uma regra, né, juntar o óbito, e o óbito sempre é tudo errado, porque a pessoa vai e declara que, pô, alguém tá morrendo ali, morreu, você vai lá e declara o que tiver, né, e então é basicamente isso, são documentos simples, assim. Tem que mostrar a cadeia de continuidade, né, o princípio da continuidade que a gente fala para entrar no direito registral. Só para ficar bem claro para o pessoal que está ouvindo a gente, e talvez não tenha ficado claro para alguns, então, em termos de documento, são somente certidões de nascimento, são certidões de nascimento e de casamento, o senhor mencionou aí óbito, o senhor pode ser um pouco mais específico a respeito da documentação? Nascimento sempre, sempre. Casamento, se tiver, né? Porque também não é necessariamente uma regra. E o óbito em situações específicas, tá? A pessoa que veio, por exemplo, para o Brasil antes o Reino da Itália, antes de 1861, né? Ou no Vêneto é 66. Então a gente tenta demonstrar que a pessoa estava viva, né, no momento, que ela adquiriu a nacionalidade. Mas o óbito, como regra, ele não é obrigatório. No processo judicial que a gente atua, ele até pode servir como uma carga probatória, vamos dizer assim, desde que ele esteja correto, evidentemente. Só para complementar, e o Daniel e a doutora Antônia também, se quiserem comentar, mas só para ser mais específico, ou mais abrangente no caso, uma vez que o cônjuge consegue, o marido, por exemplo, consegue o reconhecimento da cidadania, essa cidadania ela é automaticamente reconhecida para os seus filhos, para sua esposa? Quais são as regras básicas para isso, doutor? Per quanto riguarda la discendenza, è necessario che, come ha detto il dottor Hoff, che non vi sia interruzione. Quindi ciò che è necessario presentare sono i documenti di nascita e di matrimonio partendo dall'ascendente italiano nato in Italia, il primo ascendente italiano, fino a tutti i richiedenti. Per quanto riguarda la domanda specifica che mi ha fatto, è possibile, secondo la normativa in Italia, che riconosce la possibilità per la moglie di un cittadino italiano essere riconosciuto solo se l'unione maritale è avvenuta prima del 1983. Quindi può trasmettere nella linea di discendenza l'italiano, figlio di italiano, alla moglie solo se il matrimonio è avvenuto in questo arco temporale, cioè prima del 1983. Per quanto riguarda gli altri discendenti, nessuna question. Ovviamente se è provata la discendenza mediante prova documentale, perché ormai il processo che noi presentiamo è basato solo su prove documentali, quindi atti di nascita, matrimonio,
certificato negativo di naturalizzazione, perché bisogna dimostrare che l'italiano non si è mai naturalizzato volontariamente cittadino brasiliano e quindi non ha bloccato la trasmissione, e l'obito dell'italiano, quantomeno la morte dell'italiano, quella è necessaria presentarla in giudizio. A doutora Antônia, ela obviamente segue o que o doutor Gabriel disse, né? Então, basicamente, que do ponto de vista dos descendentes, é importante que se demonstre que não houve interrupção, né, da linha de transmissão do italiano, né, normalmente nascido na Itália, até... há exceções, né, porque às vezes o italiano pode ter nascido em Marsella, etc. Enfim, dei um exemplo que é meio clássico, mas existem outros. Até a pessoa requerente, né? Então é preciso demonstrar que não houve essa interrupção, apresentar a certidão de nascimento, casamento. No caso da experiência do judicial, a questão da certidão de óbito, pelo menos do próprio dante causa, né? Ou seja, do próprio italiano que dá origem a esse direito dos descendentes. Ela falou sobre a questão das mulheres, né, que seria o que chama-se de iure matrimônio, ou seja, a mulher que obtém a cidadania do marido, porém isso ocorre para as casadas até 83, e eu adiciono até 27 de abril de 83, então as mulheres, ou seja, as pessoas as mulheres casadas com italianos, ou filhos ou netos de italianos, ou seja, pessoas que sejam cidadãos italianos, elas obtêm a cidadania automaticamente pelo casamento, porém devem ter sido casadas até 27 de abril de 83, né? E aí agora eu falo um pouco, depois aproveitando a tradução dela, para eu adicionar algumas coisinhas da sua pergunta, que no caso das mulheres casadas depois de 83, e dos homens casados com cidadania italiana em qualquer tempo, existe a possibilidade da naturalização pelo artigo 5º da lei atual de cidadania, a lei de 98 de 1992, que aí é um procedimento totalmente diferente, totalmente separado, que é feito num outro momento, seja quando a pessoa faz o pedido por via administrativa, via consular, ou porque estabelece residência na Itália, ou até quando ela faz o processo via judicial. Primeiro é feito para esse descendente, seja ele homem, seja ele mulher, e depois o cônjuge, que pode ser até cônjuge do mesmo sexo, depois das modificações que ocorreram, se não me engano, em 2016 na Itália. O processo de naturalização, ou seja, é uma concessão de nacionalidade, é um processo diferente, né? Não é um reconhecimento, não é uma atribuição, é uma concessão, se opera em uma forma completamente diferente e deve ser pensada em outro momento. Porque, infelizmente, isso é a minha adição, não é o que a doutora disse, aí eu não sei se ela compartilha, muitas vezes as pessoas, elas afoitas, o imediatismo, né? Elas querem, não, mas meu marido, calma. Primeiro você, e depois os cônjuges, são um outro momento, uma outra questão que tem que ser tratada separadamente, porque as pessoas, às vezes, como se elas estivessem num bote, num naufrágio, elas querem colocar todo mundo dentro do bote para poder salvar do naufrágio. Isso é diário. Então, as pessoas têm uma ansiedade tremenda. Então, é importante ficar claro que os cônjuges poderão, eventualmente, ter a concessão da cidadania num outro momento, né? A não ser a exceção, como disse a doutora, que é as mulheres, especificamente as mulheres, podem receber automaticamente do marido a cidadania italiana se casadas até o dia 27 de abril de 1983. Ou seja, casou no dia 28 de abril de 83, não tem mais, entra na concessão por naturalização, que é um outro departamento, né? Então, é basicamente isso.